Vai gravar para não esquecer. Simbolismo, cadê o simbolismo? Aqui. Simbolismo é linguagem de sugestão. Ok? Estão vendo aí, né? Nós temos algumas imagens que representam o simbolismo, né? Essa imagem, essa primeira aí, é o quadro do Manet, que se chama Nenúfaras. Nós vamos até falar sobre ele daqui a pouco. Que só sugere como que podem ser as flores, né? Mas não tem contornos muito bem definidos, né? Só mesmo uma sugestão. Vocês estão vendo aí? Me fala alguém que está vendo. Tá. Uhum. Tá? Ok. Baixando meu volume aqui. A primeira imagem é uma imagem assim, mais voltada para o lado cristão, porque o simbolismo também ele tinha essa característica de tomar o lado cristão do ser humano. Eu encontro uma proximidade, novamente, aproximar o humano do espiritual. Né? Por isso que é uma linguagem assim, mais simbólica mesmo. É porque o espiritual é uma coisa vaga, né? Só a gente que tem fé que acredita. Não existe uma explicação lógica, não tem uma definição, né? É um pouco indefinido. O espiritual da essa primeira imagem aí. Essa segunda imagem, essa imagem desse senhor aí, é um dos escritores portugueses. Aqui de baixo também Camilo Peçanha, esse mocinho aqui de barbão. Barbão estilo Gustavo Lima. Barba dele tem do Gustavo Lima ultimamente. Essa outra imagem aqui em tons amarelo é também uma imagem assim, bastante sugestiva, né? Você não tem assim, uma definição do que é. Né? O simbolismo ele foi a mola propulsora do modernismo, né? Foi a última escola literária antes do pré-modernismo, digamos assim, mas o simbolismo ele esteve presente em várias obras de autores modernos. Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, eles tinham essa linguagem, tanto quanto simbolista, de sugerir as coisas, né, ao invés de falar propriamente dita, né? Fica a critério do leitor entender, né? Entender e tirar suas conclusões, né? O escritor, o pintor somente sugere. Essa terceira imagem de pessoa, que é o escritor negro de maior destaque no simbolismo, não só no simbolismo, né? Mas também no mundo inteiro. É o nosso escritor, ele tem assim, um fascínio pela cor branca, por tudo que é branco, por tudo que é tons claros, né? O Cruz de Souza. O Cruz de Souza ele conseguiu colocar nos seus poemas a dor de ser negro, sabe? Então, assim, os poemas dele são feitos com muita propriedade, né? Ele é chamado de o cavador do infinito. O poeta simbolista ele achava o seguinte, que baseado nas ideias de alguns franceses, né, que foi lá na França que começou esse movimento. Baseado na ideia do francês Cecil Mallarmé ou Baudelaire, ele falava que o poeta ele tinha que cavar até o fundo do desconhecido. E lá no fundo do abismo, lá no fundo do abismo, encontrar o novo, encontrar o... Então, assim, quando o Cruz de Souza é eleito pela crítica como o grande poeta brasileiro, ele se torna o cavador do infinito, porque não era essa a premissa dos poetas simbolistas, não é? De cavar o infinito, cavar o desconhecido para encontrar o novo. É meio que descobrir o que tem dentro da casca do impossível, que os simbolistas queriam, né? E quem fazia isso com muita propriedade são esses três grandes aí, né? Esse primeiro lá em cima do bigodinho, o Camilo Peçanha. Esse da barba estilo Gustavo Lima é cadê o nome dele? Meu Deus, que eu falei já? Esqueci. Esqueci. E o Cruz de Souza, que é o brasileiro. Peraí que eu vou achar o nome. O Camilo Peçanha da barba,
o de lá de cima é o Eugênio de Castro e o Cruz de Souza, que é o brasileiro. Essa última imagem aí também é uma imagem bastante alegórica, referindo-se à espiritualidade, né? A primeira do canto superior esquerdo e a última aqui do canto inferior direito. Ambas sugerem espiritualidade. Observe que tem uma imagem, é a mesma imagem, né? Só que está uma mais ampliada, ok? Mas é na igreja, tipo assim, né? Você vê que tem algumas esculturas, né? Atrás. Mas como eu falei que o simbolismo ele é a mola propulsora para o pré-modernismo e figura, assim, né? As ideias simbolizam a figura no modernismo, né? Com Manuel Bandeira, com a Cecília Meirelles, porque por causa dessa linguagem vaga, né? Essa linguagem fluida. E principalmente nas pinturas, né, gente? Como a gente está vendo aí, essa do Manet, as nenúfaras, a gente vai ter o surrealismo com o Salvador Dalí, a gente vai ter o expressionismo. Então, isso tudo foram como se fossem vertentes da corrente simbolista, tá certo? O simbolismo não teve muito prestígio na opção dos leitores, não. Porque foi uma escola literária que, como o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, figurou ali no final do século XIX, né? Mas o parnasianismo ele era aliado às gráficas, ao mercado gráfico, então ele tinha mais prestígio junto aos leitores do que os simbolistas, né? Os poetas simbolistas eram até taxados pelo pessimismo deles, né? De falar de morte, de negrume. Eles eram taxados por poetas malditos, né? Por essa temática, abordar a temática de valorização do pessimismo, do feio, né? Da morte, digamos, o aspecto ilusório da realidade, né? Não é nada real, é tudo muito ilusório, tudo linguagem e imagem que faz parte de um mundo de sonho, né? Tudo é uma atmosfera onírica, se observa. Então, eles foram taxados por serem poetas malditos, ou também chamados poetas decadentes, né? Eu estou falando aí de grandes nomes, de grandes ícones. Charles Baudelaire, franceses, né? O Paul Verlaine, o Rimbaud e o Stefan Mallarmé. Alguns até são todos grandes nomes, né? Mas assim, todos eles aí taxados por serem maus poetas, observe, né? É uma coisa que não é entendido na época vigente, né? Pode ser compreendido séculos depois. Pode ser compreendida séculos depois. Olha. Baudelaire começou a escrever sobre os ideais parnasianos. Sua evolução rumo ao simbolismo deu-se no livro As Flores do Mal, de 1857, que foi a marca do simbolismo. Seu trabalho foi tão importante que todos os poetas posteriores declararam-se, de alguma forma, devedores à sua poesia. Ou seja, todos os poetas que vieram depois dele e que escreviam sobre as mesmas temáticas, né? Fala sobre a boemia, a embriaguez, a morte, o tédio. Todos eles se sentiam como se fossem discípulos, né? de Baudelaire. Né? Baudelaire inventou a poesia da cidade, com massas anônimas, prazeres proibidos, miséria. Então, olha o que é a matéria da poesia: miséria. Então, por isso eram chamados de poetas decadentes, ou poetas malditos. Entre seus temas estão a beleza, a mulher, a boemia, a embriaguez, a morte e o tédio. Então, por isso, né, que eles não eram muito bem vistos. Ao passo que a poesia parnasiana, por que ela tinha mais prestígio junto à elite e assim, né, era aliada do comércio de literatura, do comércio literário? Porque ela falava de coisas belas, lembra? Que a poesia parnasiana, o poeta parnasiano, ele era comparado até ao Euripides, falava de coisa bela. As pessoas não querem ficar lendo coisa feia, né? A literatura, ela tem que te tirar da realidade, né? Que o feio já existe, entende? A literatura tem essa missão de embelezar
de florear a realidade. Né? A diferença entre o historiador e o escritor é que um conta como a história aconteceu, que é o historiador. Né? Já o escritor, ele conta como deveria ter acontecido, justamente por isso, né? Por essa linguagem subjetiva. E aí, quando o poeta começa a falar de coisa feia... Então, aí nós temos uma outra imagem, olha, de coisa surreal, né? O poeta viajante, Gustavo Moreau, que tem um cavalo alado, né? Uma coisa bastante voltada para o mundo dos sonhos, né? Uma atmosfera onírica. Seu objetivo era ter como base a sugestão, a criação de imagens fluidas e a apresentação subjetiva da realidade, expressa pelo uso de sinestesias e metáforas sutis. São algumas figuras de linguagem que nós vamos ver agora no simbolismo. Quando nós estudamos o parnasianismo, nós vimos o eco, não foi? Deixa eu ver aqui quais que nós vimos. Olha, o eco, olha na sua página 65. O eco, a anáfora e a onomatopeia, né? Que são recursos da linguagem literária parnasiana. Agora nós vamos rever, porque vocês já estudaram isso, mas nós vamos rever a assonância, a literação, que são marcas, né, do simbolismo, a assonância, a literação, deixa eu ver mais quem está aqui. Lá na sua página... Cadê? Aí, galerinha. Sonância, literação e sinestesia. Essas figuras de linguagem, elas são altamente musicais, né? A assonância e a literação são repetições de consoantes e de vogais. Né? A literação é repetição de consoante e a assonância é repetição de vogal. Né? E a gente vê isso muito marcado num poema do Cruz e Souza, aquele escritor brasileiro aí. Quando ele fala dos violões, vozes veladas, verdosas vozes dos violões, vozes veladas. A gente vai ver aqui o que representa esse violão no poema. Então, a gente tem uma literação. Né? Literação e assonância que a gente vai explorar. E a sinestesia, que é aquela mistura de sensações, né? De repente, uma melodia azul invadiu a sala. Que melodia azul? Melodia não tem cor? Melodia você percebe pela audição? E a azul é visão? Entendeu o que é a fusão dos órgãos dos sentidos? É isso aí. Depois, deixa eu ver aqui se tem alguém precisando de mim, gente, porque a gente tem que... Talvez não está conseguindo estar na aula. Maria, por que essa corrente literária, esse simbolismo, tem essa característica de coisa vaga, né? De só sugerir, né? Nunca define nada. Porque essa corrente literária é uma expressão da crise social vivida no Ocidente, tá certo? Você pode olhar aí no sua página 76 sobre o contexto histórico e cultural, você vai ver que a linguagem simbolista era um protesto contra as efusões intimistas dos românticos, era um protesto também contra as correntes cientificistas e materialistas do realismo e do naturalismo, certo? Então, é por isso que essa linguagem é tão sugestiva, altamente sugestiva, ok? Aí o poema, ele vira um enigma, né? O poema passa a ser, com esse culto do oculto, ele é um enigma. Às vezes você não compreende, o leitor não pode buscar compreensão com o simbolismo. Certo? E o poema é o culto do oculto e o poeta torna-se um decifrador de hieróglifos, que ele consegue transpor para o papel as coisas que é como se só ele conseguisse enxergar. Né? O poeta passa a ser visto como um decifrador de hieróglifos. Okay? O tal do Mallarmé ali, ó, que a gente já viu, esse último aí, o Mallarmé falava que é preciso sugerir, mas nunca dizer, deixar que cabe ao leitor, né, fazer essa leitura e entender, tirar a sua conclusão acerca do poema ou também da imagem, né, que pode ser uma pintura, uma tela. Né? Por isso que os simbolistas gostavam dessa atmosfera vaga, indecisa. Ok? Então vamos lá. Para começarmos nossas reflexões, veja a próxima imagem. É uma imagem conhecida, a tela de Monet, chamada nenúfares, ou seja, reflexos verdes.
Ela nos apresenta a característica marcante do simbolismo. Qual que é? Não há uma definição da imagem, não há contornos. Você olha assim, quem fala que vocês são reflexos verdes, mas de quê? O que vemos são apenas meros contornos, não é nada definido. Sugere o que pode ser a realidade. Ok? Ó, ao contrário do realismo, não tem preocupação com a representação fiel da realidade. A arte preocupa-se somente com a sugestão. Sugere, sugestão e intuição. É a reação ao realismo, naturalismo, parnasianismo. Resgate da subjetividade, dos valores espirituais e afetivos. Certo? Então, por isso que é uma sugestão. Para falar de valores espirituais, de afetividade, não existe uma definição completa. Ok? Percebe-se no simbolismo uma aproximação com os ideais românticos, entretanto, com a profundidade maior. Os simbolistas preocupavam-se em retratar em seus textos o inconsciente, o irracional. Por isso que é uma atmosfera bastante lúdica, né? Com sensações e atitudes que a lógica não conseguia explicar. Por isso que a gente não pode tentar entender os textos, né? Mas somente se deixar levar pelas sensações. Por isso que nós vamos nos valer, né? Essa linguagem se vale muito dessa figura que eu falei, que é a sinestesia, né? Que ela é, a sinestesia é a figura de mistura das sensações. E é o que a gente faz, né? A gente é movido pelas sensações ao ler um poema ou então observar uma imagem. Em Portugal, esse movimento teve início em 1890, lá na França foi em 1857, vocês lembram, com As Flores do Mal, com a publicação do poema O Aristos, de Eugênio de Castro, aquele carinha do bigodinho lá do começo. Entre as principais características simbolistas estão, tanto em Portugal como no Brasil, as principais características são essas aí. O espiritualismo e misticismo, nós vamos falar de cada um agora, tá bom? Sugestão, imprecisão, sinestesias, musicalidade, maiúsculas alegorizantes. O que são essas maiúsculas alegorizantes? São sentimentos expressos com letras maiúsculas, eles ganham muito mais expressividade do que propriamente dito. Né? Um amor escrito com letra maiúscula, ele é personificado, digamos assim, ok? Ó, espiritualidade e misticismo primeiro. Para os simbolistas, a arte era uma forma de religião. Os textos simbolistas apresentam muitas vezes uma visão cristã. Era comum a distinção entre corpo e alma e o desejo de purificação, sublimação, ou seja, anular a matéria para libertar a alma. Era também comum a utilização de vocábulos ligados ao místico e ao religioso, como missal, breviário, hinos, salmos, entre outros. Tanto que o Cruz de Souza, o grande poeta simbolista brasileiro, ele tem obras com esses nomes. Missal, broquéis. Missal é aquele ali que o padre utiliza para celebrar a missa. Aquele livro, o grande livro vermelho do padre. Entendeu? Então, são coisas muito voltadas para o misticismo religioso. Broquéis é onde constam vários, é como se fosse um inário, onde tem hino, salmo, também tudo voltado para a religião, entendeu? Até mesmo os nomes das obras, né? eram voltados para esse mundo religioso, ok? Sugestão. Mais importante que nomear as coisas era sugerir. Segundo os simbolistas, os leitores é que devia adivinhar o enigma de cada poema. Então por isso, era bastante vago, né? Imprecisão. A imprecisão está atrelada a essa característica da sugestão, né? Porque se o poeta simbolista ele acredita que é o leitor que tem que adivinhar um enigma, então a realidade tem que ser expressa assim, de uma maneira bem vaga e imprecisa, ok? O simbolismo buscava a essência do ser humano, os estados da alma, o inconsciente. As imagens do simbolismo, elas são muito parecidas quando a gente sonha. Quando a gente sonha, por exemplo, você não enxerga pés e mãos com definição. Parece que quando vai chegando na extremidade das pessoas, elas vão afinando, vão se perdendo, né? O movimento vai afinando as pontas de dedo. Mas justamente isso. É justamente isso que a gente encontra na linguagem simbolista. Aí nós já temos a sinestesia. Por isso que eu já falei com vocês sobre a sinestesia, olha, que agora a gente já vai explorar, né? Você já tem que ir memorizando aí o que é a sinestesia. É muito comum a presença de sinestesia nessa linguagem enigmática, né? A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste na fusão de várias sensações, sem que necessariamente haja lógica. Não deve haver lógica no simbolismo. Olha, nasce amanhã, a luz tem cheiro, eila que assoma pelo ar sutil,
tem cheiro a luz, amanhã nasce. Oh, sonora audição colorida do aroma. Tá vendo? A luz tem cheiro. Luz não tem cheiro, gente. Misturou aí o órgão da visão com o órgão do olfato. Entende? Sonora audição colorida. Audição colorida. Aí eu misturei visão com audição. Ok? Quem é meu aluno aí vai lembrar que eu sempre uso aquele poema da Ana Maria Machado, né? Para falar disso aí. É o poema que vem no livro do 7º ano. Essa turma aí de segunda série que está comigo está desde o 7º ano, né? E lá a gente tinha um poeminha da Ana Maria Machado que ela fazia essa mistura. Ela usava essa sinestesia. É o poema chamado Voam as gaivotas em revoadas vogais. Sal, céu, psil, sol, sul. Ela usa sinestesia nesse poema. É que ela consegue... Ela usa sinestesia, ela usaaliteração, né? Voam as gaivotas em revoadas vogais. Eu usei o V, né? E o que esse V... O poema chama gaivota. Não, deixa eu ver, chama revoada. O que esse V representa? A repetição do V. Voam as gaivotas em revoadas vogais. Quando a gente faz um desenho, né? Até tinha esse desenho na apostila, né? O mar, o sol e umas gaivotas voando. Só que as gaivotas eram expressas somente por um Vzinho desenhado assim no horizonte. Quem não sabe desenhar passarinho igual eu assim faz só um V, e é verdade. O V é a gaivota voando. Observa. Então ela usa essa sinestesia. A partir dessa sugestão da aliteração com o V, ela sugere a revoada de gaivotas, né? As gaivotas voando no horizonte. Ok? Ana Maria Machado, revoada. Vocês procuram lá. Esse é um poema do Afonso de Guimarães, que nós vamos ver daqui a pouco. O Afonso de Guimarães é muito importante. Afonso de Guimarães tem um poema, assim, muito bacana. Vocês já devem até conhecer, vocês não viram literatura comigo no passado, mas vocês já devem conhecer. Chama Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Vi uma lua no céu, vi outra lua no mar. Esse poema é bastante bacana. No vestibular ano passado, na aula do 3º ano, até me ligou para me falar: Maria, que poema da mulher louca da torre caiu? Que poema seu, da mulher louca na torre, caiu no meu vestibular? Falei: não, o poema não é meu, não, o poema do Afonso de Guimarães. Mas você gostava tanto do poema? Aí, musicalidade, eu gosto mesmo. Musicalidade. Gente, se eu tenho um texto cheio de sinestesia, cheio de aliteração, cheio de assonância, essas figuras de linguagem são figuras altamente musicais. Essas são chamadas figuras de linguagem musicais. Por quê? Porque elas trabalham a musicalidade. A poesia deveria se aproximar da música. Para conseguir essa aproximação, os simbolistas usaram em grande escala as figuras de linguagem associadas à sonoridade, como rima, eco, aliteração, entre outras. A rima vocês já conhecem, né? Essa proximidade sonora no final ou no interior dos versos. O eco, vocês já estudaram lá comigo no parnasianismo, né? Quando tem essa repetição. Que falta nessa cidade, verdade? Que mais possua desonra? Honra. O epílogo do Gregório de Matos. A aliteração nós vamos ver agora aqui, que é essa repetição do som consonantal, entre outras, né? Daí essa expressão simbolista, olha, a música antes de qualquer coisa, era uma premissa dos simbolistas, ok? Premissa é uma verdade inquestionável, indiscutível. Premissa é uma verdade indiscutível. A música antes de qualquer coisa. Ok? Veja um exemplo de aliteração. Lembre-se de que a aliteração é a repetição de sons consonantais. E as cantinelas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos finos. Eugênio de Castro, poeta português. Ok? Depois eu vou passar para vocês, se não der tempo hoje, eu passo na próxima aula, tá? E deixo o slide das figuras de linguagem. Vamos aqui hoje só na nossa matéria mesmo, falando das figuras, e depois eu explico as figuras separadamente. Maiúsculas alegorizantes. Corresponde à utilização de letras maiúsculas no meio do texto, sem que haja alguma razão gramatical para o seu uso. Não é nome próprio, não é depois de ponto, elas são usadas para enfatizar as palavras, ou seja, as palavras vão ganhar um valor maior do que na verdade tem.
Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Ao Cruz de Souza. Olha como que o poema dele é dolorido. A dor da luz. Arte poética. Vamos encontrar aqui algumas características, olha. Deixei até bem coloridinho. Algumas características simbolistas. Verlaine com a tradução de Augusto de Campos. Paul Verlaine, aquele grande nome lá, hein? Um dos 4 grandes, né? Ícones simbolistas. Antes de tudo, a música. Preza, portanto, o ímpar. Só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar. Só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar. Vendo? Linguagem bastante enigmática, né? Sem nada em si que pousa ou que pesa, pesar palavras será preciso, mas com algum desdém pela pinça. Nada melhor do que a canção cinza, onde o indeciso se une ao preciso. Pois a nuance é que leva a palma. Nada de cor, somente a nuance. Nuance só, que nos afiance. O sonho ao sonho e a flauta na alma. Que teu verso seja aventura, esparça ao árdego ar da manhã. Que enchem de aroma o timo e a hortelã. E todo o resto é literatura. Aí nós temos várias características simbolistas, olha. A musicalidade, que está lá no Pouso e Pesa, né, com essa aproximação de figuras. Já tá acabando. Essa aproximação de palavras que não tem significado. Peraí, galera. Essa aproximação de palavras que não tem significado parecido, só é parecida à escrita, né? Isso é outra figura de linguagem chamada paranomásia. É quando eu exploro palavras que não tem nada a ver o significado. Elas são parecidas só na escrita. Pousa e pesa, entendeu? Usa letras semelhantes. E a presença do sonho, olha, o sonho ao sonho e a flauta na alma, essa imagem onírica. E a imprecisão na forma de expressar a realidade, onde o indeciso se une ao preciso, essa imprecisão, o indeciso, ok? Além disso aí nós temos as maiúsculas alegorizantes, ó, na nuance, na música, na cor, ok? Todo o resto é literatura, galera. Simbolismo no Brasil com alguns autores. Ó, a publicação da obra do Cruz de Souza, Missal, né, que é um texto em prosa, e a outra obra, Broquéis, que é um texto em poesia, é que marca o simbolismo no Brasil, 1893. Bastante bacana que alguns como é pré-modernismo, né? O modernismo já aconteceu na década de 1920, alguns autores morreram em 1926, alguns autores simbolistas. Então, assim, muito próximo já da gente, isso daí. Permaneceu no cenário literário até 1902. O simbolismo, então, ficou de 1893 a 1902, quando Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, que é a grande obra do pré-modernismo brasileiro. Os Sertões de Euclides da Cunha, que narra lá aquela guerra do Antônio Conselheiro, com aquele povo lá, que vocês já estudaram história, e nós vamos rever aqui. Fantástica obra do Euclides da Cunha, né? Até porque o Euclides da Cunha é considerado o introdutor do pré-modernismo do Brasil. O Euclides da Cunha, ele se transformou no escritor da obra, mas antes ele acompanhou como jornalista a guerra. Então ele falou com muita propriedade, por isso que a obra é de uma riqueza fenomenal, ok? Ó, Missal é o nome de um livro que contém orações utilizadas na missa. E broquéis vem de broquel, um tipo de escudo espartano, numa clara aproximação com o parnasianismo e seu gosto por objetos antigos. O simbolismo do Brasil não teve muita aceitação por parte do público leitor, é o que eu falei para vocês. Né? O público leitor gostava mais do parnasianismo. A maior parte dos leitores preferia os textos parnasianos. O parnasianismo tinha a imprensa como aliada, pois seus poemas vendiam muito mais. É por isso que se costuma dizer que o Brasil não teve um momento tipicamente simbolista. Ficou meio à margem da literatura oficial da época. Né? Apesar de ser assim, uma corrente literária bastante rica. Né? Tanto que ela é margem para as imagens que serão produzidas na Semana de Arte Moderna, lá com o abstracionismo, com o impressionismo, com o expressionismo, né? Salvador Dalí. Veja, então são grandes nomes que basearam suas obras nessa linguagem. Né? Os maiores representantes do simbolismo. Cruz de Souza é considerado não só o maior poeta do simbolismo brasileiro, mas também um dos maiores representantes do simbolismo mundial.
Era chamado de o cisne negro ou Dante negro. Por ser negro, foi vítima de muitos preconceitos. Por isso que ele escrevia com tanta propriedade sobre esse sofrimento, tá certo? Partindo de seus sofrimentos enquanto homem negro, alcançou a dor e o sofrimento do ser humano. Suas poesias eram marcadas por um forte misticismo e religiosidade, na busca de um mundo mais espiritualizado. Talvez também para poder espiritualizar as pessoas e deixar de lado o preconceito, né? Outra característica interessante de sua obra é a recorrência direta e indireta à cor branca. Ele tinha muito fascínio por cor branca, né? Então ele fala muito de coisas, tons claros e cor branca. Olha, escreveu muito sobre véus brancos, sobre neve, sobre luar, virginais brancores, tá vendo? Então isso tudo sugere essa obsessão dele pela cor branca, ok? Isso é marca, isso é característica do poeta, gente. Pode esquecer isso não, ok? Ó, obras dele, Missal, Broquéis, Faróis, Evocações e Últimos Sonetos. Com esses temas aí, obsessão pela cor branca, erotismo sublimado, sofrimento da condição negra, sofrimento da condição humana, espiritualização e religiosidade, linguagem metafórica e musical. O Cruz de Souza, ele era filho de pais escravos, certo? Até o Cruz é do pai biológico. O Souza dele é do senhor de escravos, que era dono do pai e da mãe dele, que criou ele como filho. O Souza é não do pai biológico, mas do dono de escravos, do senhor de escravos. Então, veja bem, ele teve um sofrimento assim, né? Todas as formas possíveis que a pessoa pode sofrer, sofria. Sofria por ser negro, por não poder mudar a sua condição, e numa sociedade escravocrata, né, então, e ainda era pobre, né? Então, por isso sofria demais. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro. Ele tá falando dele, olha. Você observa? Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Preso, a vida presa a trágicos deveres. Ele pode estar se referindo à escravidão. Certo? Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro, como foi profundo. Vendo? Fala da dor de existir também, não é? O poema dele de 1893. São inúmeros poemas, a apostila de vocês tem vários, e tem explicações sobre. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei outros aqui, que a gente analisa esses outros aqui, porque esses que vocês já têm aí, tá fácil para vocês lerem, ok? Aqui, um dos poemas mais conhecidos dele, né? Quando a gente vai estudar a literação, a gente estuda isso daqui. De 1897, que ele fala dos violões, ó. Há plangentes violões dormentes mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Aí aqui a gente vê a literação, vozes veladas, veludosas vozes, volúpios dos violões, vozes veladas. Ó, o violão representa uma voz que chora todo o preconceito sofrido pelo poeta em vida. Violões que choram, de 1897, apresenta a inquietude e dilacerante musicalidade dos versos que conduz o imaginário. O que se observa que ele só sugere o sofrimento dele, a causa do sofrimento, né? A gente, com base na biografia dele, é que a gente deduz que seja isso. O que o poeta enfrentou no seu tempo revive-se ainda hoje em cenas cotidianas de dor, lamento e sofrimento. Portanto, o violão é o porta-voz dos sonhos fatigados, da melancolia, da miséria humana, que choram os preconceitos perenizados até os dias de hoje. Preconceitos que não acabam. Coisa perene. O que é um rio perene? Um rio que não seca nunca. Esses preconceitos perenizados, cristalizados na mente humana. Ok? Afonso de Guimarães, aí, que eu gosto dele. É outro representante do simbolismo brasileiro. Seus textos apresentavam uma temática variada. A fuga da realidade, a natureza, a religiosidade, o amor espiritualizado, a mulher, muitas vezes comparada à Virgem Maria. Por quê? Nós não estamos falando que o simbolismo tem esse viés religioso, né? Então, às vezes, a mulher é comparada à Virgem Maria. Ó, as grandes obras dele, Câmara Ardente, Dona Mística e Centenário das Dores de Nossa Senhora. Os temas básicos. Todos eles têm as mesmas características, mas alguns poetas têm alguns temas, outros, né? Se vocês observarem. A morte da noiva, a sublimação da perda da noiva através do misticismo religioso, a paisagem fantasmagórica das cidades mineiras,
linguagem de rica musicalidade e, por vezes, litúrgica, voltado para o universo religioso. Aí está o poema. Esse poema é bacana demais. Quando Ismar enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Quais são as asas que Deus lhe deu? Os braços. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Faltou o R aí. Ela morreu, pulou da torre. E assim, ela concretizou o sonho dela. Que a alma dela foi para junto da lua do céu. E o corpo dela ficou junto à lua do mar. Que loucura, né? Diálogos com simbolismo. Olha aí. Aí a gente tem várias correntes artísticas desse século XX, né, principalmente, como eu falei, o expressionismo, o surrealismo, que estão preocupados em expressar essa subjetividade, essa zona inexplorada da mente humana. O inconsciente, a loucura, ok? São imagens altamente simbólicas. A nossa aula vai acabar, eu tenho que despedir, né, porque todo dia a aula fica cortando no meio. Eu vou mandar para vocês o slide.